Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui com a Bom Tempo apresentando o Trend Talks. No capítulo de hoje a gente vai conversar com o fantástico, extraordinário, fora da curva, Nildo José, um dos nomes mais efervescentes e atuantes da nova geração da arquitetura no Brasil. Boa tarde, meninos, Alex, André. Agradeço imensamente a introdução. Não sou tão... A prancheta é vibrante, mas ainda estou bem no começo aí, tentando ser realmente um expoente significativo dessa arquitetura nacional aí. Obrigado. Achamos que você já chegou lá, tanto que você está aqui, né? Mas, Nildo, ainda falando sobre essa escala mais humana do seu trabalho, que é para nós também a missão do arquiteto, né? Afinal, a gente até costuma bater um pouco demais nessa tecla, né? A arquitetura é a mais humana de todas as artes, né? E por falar nesse lado mais humano da arquitetura, que tem tudo a ver contigo, nós vivemos numa era em que as pessoas chamam de identitária, né? Significa que essas identidades estão em evidência, mais do que nunca. E pode ser identidade racial, sexual, cultural. Nesse contexto, você entende que as casas elas estão sendo afetadas e, em última instância, você acha que elas serão transformadas por esse movimento que privilegia a personalidade das pessoas dentro e fora de casa? Com certeza. Eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter, né? Assim, acho que cada vez mais, não só a casa precisa expressar o que é o interior das pessoas, como a moda, a forma como as pessoas se vestem, como a forma como as pessoas organizam sua timeline do Instagram, como a forma como as pessoas organizam também as suas atividades diárias, né? Eu acho que a gente chegou num momento que é como você falou, que a identidade ela é muito importante, né? A identidade é uma forma de você gritar para o mundo o que você acredita, né? Então, toda forma de arte é uma expressão e a arquitetura é uma forma de arte, né? Então, assim, não adianta você direcionar um projeto para um arquiteto sem considerar as pessoas que vão morar ali, né? Então, a gente precisa considerar a identidade das pessoas que vão morar ali. E isso eu falo, Alex e André, numa escala muito plural, tá? Não só setorizada num design que a gente vai considerar na sala ou no quarto, mas de uma forma que entenda, por exemplo, a paleta de cores que a gente vai utilizar nesse projeto. Às vezes vem de um filme que o cliente gosta muito, às vezes a gente pega todo o conceito de arquitetura por meio do lifestyle do cliente mesmo. Às vezes a gente pega o conceito direcionado por um livro que o cliente gosta muito. Eu acho que é importante que a gente destaque o projeto de uma forma em que o X-Factor, como a gente sempre fala, não seja simplesmente a moda em si, seja o cliente em si, né? É importante que a gente faça uma leitura real do cliente para que a gente consiga expressar ali, naquele ambiente, naquela arquitetura, realmente o que ele é, né? Acho que é Essa expressão, Nildo, essa questão da autoexpressão que é tão importante numa era, como o Alex bem colocou, identitária, ela nos conduz a um certo paradoxo, porque a gente tem acesso hoje em dia a muitas informações, muitos recursos, muitas padronagens na indústria, então por vezes fica até um pouco complexo a gente conseguir expressar a própria personalidade diante dessa amplitude de recursos e ferramentas à disposição. Qual seria a sua dica na prática para que uma pessoa consiga impor a sua identidade em um projeto? Eu acho que é super importante a gente ter referências, né? Mas a gente tem que se desapegar um pouco, por exemplo, desse universo do Pinterest, desse universo dos prints do Instagram, né? Mas é importante a gente ter referências. Eu tive uma série de referências a vida inteira, tenho uma coleção de revistas, inclusive que vocês sabem, tem até a casa de vocês aqui numa dessas coleções de revista, mas a gente tem que se desapegar um pouco desses conceitos que são muito formais e que acabam enclausurando a gente nesses conceitos, né? Eu acho que a grande sacada e o caminho para a gente conseguir fazer uma arquitetura real e individual é a liberdade, né? Eu acho que o caminho ideal mesmo é as pessoas entenderem que quanto mais livre a gente conseguir projetar e mais focado realmente na necessidade do cliente, na necessidade individual do cliente, que é o mais importante, né? E, obviamente, em todas as características de arquitetura, de decoração que você acredita, melhor vai ser seu resultado final. Então,
eu acho que a grande palavra mesmo é liberdade. Respondendo a tua pergunta, sim, é isso daí. Nildo, e dentro dessas transformações, você acha que a sua própria casa carrega essa personalidade, o seu DNA? Conta um pouquinho pra gente onde é que está o Nildo nas escolhas que você faz dentro da sua casa. Olha, sendo muito honesto com vocês, a minha casa foi um dos projetos mais difíceis para fazer. Deveria ser o mais fácil, né? Mas eu acho que é muito complicado você projetar a sua própria casa, porque como a gente conhece muitas coisas, a gente precisa fazer escolhas, né? E fazer escolhas num cenário em que a gente conhece vários designers, várias texturas, o mundo do design mesmo para a gente, é como que a gente tem que selecionar os nossos queridinhos, né? E no meu caso, a escolha foi ainda maior porque meu apartamento tem só 78 metros quadrados. Então, nesse cenário de tentar fazer a minha casa, foi super angustiante, né? Para ser muito honesto com vocês, acho que eu poderia vir aqui com um texto super romântico, falando que foi super fácil, mas não foi super angustiante. Saí perguntando para vários amigos que eu gosto muito dos conceitos de arquitetura e do estilo, opinião, e era muito engraçado, porque esses amigos ficavam assim, como assim você está me perguntando a opinião para sua própria casa? Eu falei assim, pois para você ver que as pessoas, quando é de verdade, a angústia ela é aceitável também, né? Então, para eu buscar a minha casa, eu fui escolhendo algumas coisas, assim. Por exemplo, eu tenho muito verde aqui em casa, né? É uma casa em que é uma floresta dentro de um apartamento de 78 metros quadrados, assim. Eu tenho hoje quase 50 espécies de planta aqui em casa. 52. Esses dias eu tentei contar, porque tem vasinhos e tudo, né? E então a primeira escolha foi essa. Eu sabia que eu tinha, por exemplo, eu tenho um bambu moçô que eu tenho 14 anos com ele. E eu falei assim, cara, meu bambu moçô vai ser uma das peças mais importantes. Então, teve esse enquadramento da paisagem. Na hora que eu abri a porta de casa, eu queria ver o bambu moçô enquadrando a vista que eu tenho do apartamento. Então, foi a minha primeira premissa, digamos assim, né? Depois eu saí colocando os vasos, aí veio a paleta de cor do sofá. Então, assim, eu fui escolhendo as coisas de uma forma muito orgânica mesmo, muito verdadeira, sabe? E a minha casa, eu acho que a primeira coisa, vocês estão vendo essa luz que está entrando aqui, tem essa coisa da luz que é muito forte. Então, veio, como eu falei para vocês, agora há pouco, tem certas coisas que é importante a gente ficar solto para a arquitetura acontecer. Aqui foi bem desse jeito, assim, eu fiquei bem solto das regras, o meu layout é super solto e eu acho que a minha arquitetura ela aconteceu com base nessa verdade aqui em casa. A minha casa ela tem essa verdade e essa leveza, de um jeito que as pessoas entram aqui em casa, tem esse equilíbrio de cor muito grande, porque tem preto, mas ao mesmo tempo tem muito branco, mas ao mesmo tempo tem verde, tem obras de arte de artistas que eu adoro, que são baianos, coisas que não são nem tão importantes, outras que já são mais importantes. Eu acho que essa mistura faz de um caldeirão, esse sincretismo que tem aqui em casa, essa loucura que é Bahia também. Então eu acho que a minha casa é uma mistura. Acho que a verdade é essa. E é minimalista. A angústia ela faz parte do processo criativo, né, Nildo? Como você bem... Total. Eu acho que a angústia... eu falo que assim, uma das energias de ativação de uma grande ideia é a angústia. Ela passa, é como se para existir uma grande ideia, a gente precisa passar pela angústia, entendeu? E aí na hora que a gente tem essa reação química mesmo cerebral, a gente vem com a ideia genial. Então assim, você precisa se angustiar para você entender, putz, eu preciso ter uma ideia boa, aqui precisa de alguma ideia boa. A angústia é super importante. Sem angústia não tem vida, na minha opinião, né? Nildo, você adiciona a essa equação da forma e da função um terceiro elemento que a gente enxerga e que é muito importante, tanto para a gente quanto para você, que é a emoção. Eu queria saber se, diante disso, você entende que essa sua geração de profissionais, que é uma geração mais jovem, ingressa no mercado, ela está mais interessada em desfazer o layout da casa tradicional para que essa casa passe a ser uma casa para se viver e não uma casa para a gente mostrar, para a gente fotografar para a capa da revista. Você acredita que isso é um movimento? Concordo, sim, plenamente. Eu acho que essa nossa geração de arquitetos atual, os jovens arquitetos, digamos assim,
A gente vem com um livro da faculdade super importante, que é Arquitetura da Felicidade, né? Que vocês provavelmente já ouviram falar. Sim, sim. Né? E esse livro, ele fala da importância que a gente, dos espaços na construção da felicidade das pessoas, e na construção do bem-estar e do humor das pessoas, né? E como é importante para a gente construir isso, a gente se vê solto até de estigmas modernistas, de padrões clássicos, o foco mesmo é essa liberdade que eu estava falando agora há pouco, né, na construção dos espaços, que o foco é as pessoas, né? Então eu acho que quando a gente coloca o foco nisso, meninos, eu acho que a gente acaba construindo uma casa voltada para as pessoas viverem, não necessariamente para as revistas, entendeu? Então, eu acho que é uma história de que é uma arquitetura da verdade mesmo, sabe assim? E tudo bem essa confusão, tudo bem essa angústia que a gente falou agora há pouco, porque a vida não é uma capa de revista em que as coisas são exatas, né? A vida é solta mesmo, né? Por exemplo, a gente agora está vivendo um momento super crítico da vida da humanidade, em que a gente está precisando ficar dentro de casa. Né? Isso é a vida, né? De uma hora para outra tudo mudou, né? Então não dá para a gente seguir um sistema cartesiano e regras e leis, por exemplo, que nem o Le Corbusier tem. Acho que a vida é mais solta. Se a gente quiser fazer uma coisa mais estética, a gente faz. Se não quiser fazer uma coisa tão estética, tudo bem também. Se quiser fazer funcional, tudo bem também. Eu acho que tudo vale. Pois é, Nildo, existe essa soltura que você disse e nós concordamos, nós entendemos essa soltura como fundamental no modo de vida contemporâneo, né? Mas tem também as respostas aí da indústria, né? E falando nessas respostas, você que é um cara que sempre teve uma ligação sinestésica com os espaços que você assina, você acha que os materiais e acabamentos, eles ganharam protagonismo para muito além das bases? Seu último espaço na Casa da Cor, por exemplo, falou muito disso, né? Porque eles são elementos fortemente relacionados ao tato, né? E isso está sendo, de novo, ressignificado por conta da pandemia, né? Pelo menos nos exercícios de futurologia que a gente tem ouvido, essa é uma das questões mais latentes. Como você acha que esses materiais, acabamentos, eles vão evoluir nesse cenário pós-distanciamento social, após essa análise mais crítica das pessoas com o próprio espaço que elas habitam? Eu acho que agora os olhares eles se voltam de fato para a casa das pessoas, mas não de uma forma apenas funcional, como eu estava falando agora há pouco. Existe uma preocupação estética, né, de agradar o olhar de fato, porque como as pessoas elas estão trancadas dentro de casa, elas passaram a perceber que não basta só ter um home office funcional, que precisa ser, além de funcional, agradável, bonito, né? E aí, quando a gente entra nessa questão do agradável e da sinestesia, a gente fala de todos os sentidos, né? Porque é isso a sinestesia. Então, a gente entra na questão do conforto térmico, né? Da gente também ter a questão do olfato também muito bem feito, né, da gente sentir bem em casa. Então às vezes a gente coloca um odorizador de ambientes ou acende uma vela aromática. Isso também é importante, a gente não pode esquecer nunca. Também é uma arquitetura de bem-estar, né? E das texturas, do tato, que a gente fala tanto de se sentir confortável. Então é importante que a indústria, em todos os seus aspectos, ela apresente produtos em que estimulem para o cliente esse toque, né? Então, assim, e não precisa necessariamente ser um toque suave. Às vezes, a gente precisa também de um toque bruto, né? E o importante é a gente estimular esse contato dos moradores com os materiais. Porque no momento que a gente está estimulando o contato com os materiais, a gente toca, a gente sente, seja no dia a dia ou seja quando um amigo vai visitar, a gente está se relacionando com a nossa própria casa. Né? E essa relação, que eu falo que é uma simbiose, que a gente acabou vivendo uma simbiose nesse momento de pandemia, faz com que as coisas se confundam. Então, a identidade da gente acaba sendo refletida na casa e vice-versa.
É super vago esse meu pensamento, porque é algo super subjetivo, mas vocês conseguem me entender? De que para existir essa simbiose e essa conexão da casa e essa individualização da casa, é preciso ter esse contato, não precisa ter esse distanciamento. E esse contato ele acontece por meio dos materiais, por meio das plantas que a gente cuida. Então, assim, quando a gente está cuidando, tirando do vaso, é um contato. Por meio da gente passando uma vassoura na casa. A gente esquece do quanto que é importante a gente conhecer nossos cantos de casa, entender, olha, aqui tem mais sujeira, aqui não. Tudo isso faz que a simbiose de fato acontece. Não é simplesmente olhar para casa e falar assim, nossa, é linda. Não, não é só linda, é como que eu faço para limpar, como que eu faço para usar, como que eu faço para tocar. Então isso que você falou, Alex, da importância que a gente tem dos materiais, é super importante para a gente criar essa simbiose. Nildo está certíssimo. Nesse mundo hiperdigitalizado, não há conexão mais veloz e eficaz do que o próprio ser humano com o espaço que ele ocupa e com os outros que dividem esse espaço, que é o planeta Terra, com a gente. Muito bacana, Nildo. Já que você entrou na questão dos materiais, eu queria aproveitar para te perguntar, porque a gente sabe que você utiliza materiais que são democráticos, mas também são muito sofisticados. Quais são os materiais prioritários na hora de construir para você, Nildo? Olha, eu acredito muito nos materiais naturais, sabe? Ou que eles tenham uma origem natural, tá? Ou que tem uma textura que mimetiza essa origem natural. Porque eu entendo que a gente tem essa necessidade de se conectar com a nossa terra mesmo, né? Com a nossa essência, com o nosso planeta. A gente não pode esquecer nunca que a nossa origem, principalmente como brasileiros, né, foi uma origem de arquitetura super rudimentar mesmo, né, super natural. Então, eu busco trazer isso para a arquitetura, mesmo que a gente mora em São Paulo, mesmo que seja um cenário extremamente urbano, ou em qualquer outro cenário extremamente urbano, seja Nova York, enfim, qualquer outro lugar, eu acho que trazer elementos naturais, André, faz com que a gente se conecte com isso. Com a nossa essência mesmo, com a nossa base, sabe? Por mais que nós sejamos urbanos. Pois é, a gente teve essa experiência aqui na Design House, né? Porque você foi um dos arquitetos convidados e você trouxe bastante esse input da natureza para dentro, né? Não só no discurso, mas muito na prática também, né? E foi engraçado. De uma forma sensorial mesmo. Esse projeto aí de vocês, eu lembro que quando a gente sentou para começar, eu lembro que eu falei para o André, André, eu sei que é uma design house, mas você não pode esquecer nunca que você vai morar aqui. Lembra que a gente conversou sobre isso? E que isso daqui, o seu quarto, precisa ser o seu universo, precisa ser você. Então, assim, eu sabia dessa história do André com a moda, eu sabia de todas as coisas que o André tinha, e eu falei, primeira coisa que você precisa é de armário para guardar as coisas. Eu tinha noção que era muito armário no quarto dele. Eu poderia fazer uma coisa cenográfica, mas eu tinha noção que precisava ser funcional, sabe? Que ele, quando fosse um dia frio, ou quando ele precisasse guardar as coisas dele, não fosse um problema. E porque é isso que a gente não precisa perder de vista nunca. As coisas, elas precisam ser fotografáveis e precisa ser linda. É um fato. A gente precisa trabalhar com isso. A gente não pode esquecer da estética nunca, nosso trabalho. Mas a gente nunca pode se esquecer da funcionalidade, da coisa acontecer, de você se sentir bem. E de verdade, a gente até conversei com um dos fotógrafos depois sobre a questão do ângulo de foto. Eu falei assim, eu não fiz o quarto do André para ser fotografável. O projeto de Casa-Cor, eu penso muito nisso. Mas eu não fiz o seu quarto especial para ser fotografável. Ficou super fotografável por conta do teto e tudo, mas o ângulo era difícil, tá? Mas eu fiz para o André. Eu fiz para ele se sentir bem ali e ser um espaço. Você entende na prática como que isso funciona? É a gente não pensar só na capa de revista, não pensar só no ângulo da foto, porque viramos viciados nessa história da foto, do Instagram, de como que vamos postar, do que vai, porque tem que ser fotografável, porque tem que ser instagramável. Mas a vida nem sempre é isso, né? Pois é, Nildo, e por falar em instagramável, nós já ouvimos numa das mais de 130 lives que a gente fez durante esse período de quarentena, que é mais importante a essência do que o excesso. Isso nós ouvimos de profissionais de todos os estamentos, categorias
estilos, escolas, estéticas, níveis diferentes de projeção e de atuação. E no seu caso, particularmente, com essa experiência da vivência mesmo, não só da vivência de ter tido a oportunidade de ter um ambiente projetado por você, no caso o André teve esse privilégio 2 vezes, porque ele também já foi homenageado por você numa mostra que nós fizemos com nomes da nova geração há algum tempo atrás. Então a gente sabe muito que isso é muito você, isso vem muito de você, né? Essa coisa do essencial. Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Eu acho que a questão do essencial, ela conversa com uma necessidade do mundo, sabe? Eu acho que a gente passa por um momento em que a gente precisa deixar muito claro o que a gente acredita e a gente precisa se posicionar em relação a isso, né? Eu acredito que para a gente continuar a viver nesse mundo de hoje, a gente precisa se preocupar com algumas coisas. E uma dessas coisas é como o consumo acontece, né? Como que a gente fala de sustentabilidade, que é uma palavra que já está tão batida, né? Na arquitetura. É simplesmente colocando telas solares nos rooftops, ou é a gente repensando o consumo das coisas que a gente coloca na nossa casa, né? Então, essa questão do essencial está extremamente ligada a realmente uma questão ecológica. A gente não precisa sair comprando desenfreadamente coisas, né? A gente precisa considerar na casa da gente realmente o que a gente precisa. Porque isso não é um estilo, é uma necessidade. A gente está numa situação de mundo agora em que se a gente não racionalizar o que a gente vai considerar nos projetos, isso não vai durar muito tempo, né? E eu acho que o mundo aos poucos já está dando essas respostas. Então, o essencial, meninos, eu nem penso que assim, olha, porque a estética minimalista é linda, maravilhosa, porque eu não penso nisso. Eu penso em que a gente, a partir do momento que a gente escolhe o que é essencial para a gente, né? Para alguns o essencial é um pouco menos do que para outros, ainda tem isso, né? A gente precisa considerar o equilíbrio, né? Qual que é o equilíbrio que a gente precisa ter na nossa casa para que a gente não precise explorar tanto o planeta Terra? É isso que eu penso. Afinal, os recursos são finitos, né? E como você disse, o planeta tem dado respostas muito radicais. Exato. Muito radicais. E aí a gente fala assim, mas a gente tem muitos profissionais brilhantes que são maximalistas e que eles usam móveis, texturas e elementos que já existem. A gente não está produzindo novo. Concordo, eu acho isso maravilhoso. Mas a partir do momento em que o mundo inteiro utilizar esses recursos que já existem, a gente vai precisar produzir mais, entendeu? Então, assim, não estou criticando o trabalho maximalista de jeito nenhum, porque eu acho que às vezes é necessário para a pessoa se sentir bem, como eu falei, a arquitetura da felicidade, né? Para a pessoa se sentir bem, se sentir confortável, ela precisa daquilo. E isso vai de acordo com a necessidade dela, né? Esse é meu jeito de pensar e não critico nenhum outro jeito de pensar. Eu acho que está tudo certo a partir do momento que a gente pensa no planeta também. Um dos pilares, Nildo, que sustentam esse modo de consumo que você acabou de falar, que a gente também considera antiquado, um desses pilares a gente entende serem as tendências. Nós somos declaradamente avessos às tendências, porque a gente tem um entendimento bastante peculiar de que toda tendência é um desígnio da indústria efêmero que muitas vezes tem por objetivo rentabilizar, né, gerar lucro, e não gerar um valor de design ou de cultura ou até mesmo de entender melhor o ser humano, né? Então a gente entende que as tendências são um desses pilares que levam as pessoas a consumirem as coisas do modo que elas consomem hoje em dia. Você concorda com isso ou você gosta de seguir tendências? Como é que funciona o seu raciocínio? Eu acho que quando a gente fala de identidade e de uma arquitetura que é identitária, a gente está indo para o oposto das tendências. Porque a tendência, ela acontece quando um grupo de estudiosos, né, de trend hunters, entendem que aquilo vai ser tendência. Né? É algo que é um estudo que é cíclico, então em um momento a gente define que é o azul, em outro momento é o amarelo, em outro momento é o laranja, e aí a gente vai definindo esse Pantone e uma série de outras coisas para realmente movimentar o mercado. Isso
é completamente o oposto de você ter uma identidade e você falar, eu gosto de amarelo, aconteça o que acontecer. Entendeu? Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente defende a identidade, a gente está indo no oposto da tendência. E eu estou na identidade. Eu sou isso daqui. Então, eu acho que é óbvio, eu entendo que isso é uma necessidade do mercado de movimentação, mas essa necessidade de mercado de movimentação que também vai completamente contra toda essa história que a gente falou agora há pouco, né? Porque isso estimula o consumo. E será que a gente precisa desse estímulo? Né? São as perguntas que a gente sempre levanta. Será que estamos em um momento de que esse estímulo precisa acontecer através de tendências? Ou esse estímulo precisa acontecer porque as pessoas estão buscando suas casas de uma forma mais realista? Né? Pois é, por falar em identidade, em estímulo, a gente sabe que é muito diferente você projetar uma casa para um cliente, seguindo um determinado briefing, escorado ali nas suas necessidades, desejos e anseios, e projetar uma amostra de decoração ou de arquitetura, onde você imprime um pouquinho mais do seu conceito e de como aquilo pode se materializar na vida prática das pessoas, né? Você acha mais fácil trabalhar na zona dessa liberdade total, ou você acha que é um pouco mais confortável lidar com a liberdade condicional quando você parte de certo briefing, ou para não frustrar um público que cada vez mais sabe o que é, porque o público é muito mais informado hoje em dia do que era uma geração antes de você, né? Como é que funciona isso? Olha, eu acho que são níveis de dificuldades e de facilidades que não dá nem para a gente medir, assim. Eu acho que é bem diferente, assim. Cada um tem seu nível de dificuldade. Fazer uma amostra não é simples, porque a gente passa muito por aquele momento da angústia, né, é um projeto que a gente quer ser inovador e que quer ser único, e num cliente também acontece isso, porque a gente também quer agradar o cliente, né, a gente também quer, e ao mesmo tempo que a gente quer agradar o cliente, a gente quer transformar a vida daquele cliente, né. Quem contrata um escritório de arquitetura, ele não quer só uma casa bonita, né, ele quer algo diferente, porque como você falou, ele já está tão informado que às vezes ele sabe fazer. É engraçado isso, porque às vezes ele tem, e tudo bem, sabe? Mas eu acho que ele quer algo diferente, porque ele já tem clientes que já vêm com todas as colagens do Pinterest, tudo ali pré-estabelecido, e você já, exatamente, você já fala, cara, e você se pergunta, por que ele está me contratando? Né? Como eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa? Né? Então, eu acho que a responsabilidade de uma casa de um cliente são níveis de dificuldade diferentes, mas eu acho que a responsabilidade da casa de cliente, é diferente, porque ali você tem a vida de uma pessoa, de uma família, e você entender que você pode transformar a vida de uma pessoa morando naquele lugar, isso é brilhante, gente. É incrível. Eu já peguei uma reunião com um cliente em que nas primeiras reuniões, o casal, você sentia um atrito gigantesco entre os dois. Assim, você sentia que eles não estavam bem, e depois até que a reunião acabou, eu falei com a minha equipe, eu falei assim, gente, eu não sei nem se a gente consegue terminar essa casa, porque eles estão em pé de guerra. Fizemos a obra, fizemos a parte de decoração, tudo bonitinho, acabou. Depois a gente acabou sendo convidado para fazer um outro projeto da família, e a gente encontrou com eles no segundo momento. Eles estavam se amando em uma situação completamente diferente. Então, assim, a arquitetura da cura e do gerenciamento de crise também. Exato. Então, assim, aí que você entende o quão é importante a casa que a pessoa vive. Ela pode salvar um casamento, sabe? Como ao mesmo tempo em que a pessoa pode se sair de uma depressão, sabe? Então, eu acho que a gente tem no meio de uma casa, de uma pessoa, de um apartamento, de um lar, uma responsabilidade como arquitetos que é muito maior do que de uma amostra, né? Uma amostra a gente precisa emocionar, né? E a gente tem parceiros por trás e a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. Mas aquele projeto, ele acontece durante 2 meses, né? Ele é inesquecível, todo mundo, para mim, fica muito forte,
mas a casa das pessoas não. É um projeto que precisa durar, às vezes, a vida inteira, ou 10 anos, e tem essa responsabilidade de cura, de proteção, de carinho, de amor, que são coisas tão importantes e que, às vezes, muitos profissionais esquecem. Nildo, essa pergunta agora que eu vou fazer é uma pergunta que a gente mesmo acha complexa de responder, mas que todo mundo que segue arquitetos e formadores de opinião querem entender. Sempre perguntam isso pra gente, então eu vou perguntar para você também. O que te inspira e de onde brotam os seus processos criativos, Nildo? Essa pergunta é super difícil. Vamos lá. Depende. Eu falo que a vida, no geral, ela me inspira, assim. É muito vago falar isso, acho que as pessoas esperam até uma resposta mais objetiva, mas me inspira, enquanto que eu estou falando aqui com vocês, ver uma forma em que a luz bate nas plantas, penetra aqui em casa e forma um desenho. Eu estou falando com vocês, eu estou vendo essa cena, isso me inspira, e assim como simplesmente uma viagem, um livro, uma série do Netflix, um cenário de uma série do Netflix, revistas. Eu acho que, sabe uma coisa que tem me inspirado bastante agora, nessa quarentena? Cozinhar, sabe? Que é uma descoberta que eu tenho feito, porque, enfim, eu nunca fui de cozinhar muito, e isso tem me inspirado muito. A forma como que você pode organizar um prato pode ser arquitetônico totalmente, entendeu? Então, assim, acho que a vida em si, em todas as suas facetas, ela vai te dar inspiração. Você só precisa estar aberto para o belo. Acho que isso é importante, assim, você estar aberto para enxergar isso. Eu acho que você precisa estar sensivelmente aberto. Pois é, porque o belo, embora muito subjetivo, ele também é muito inspiracional, né? Aquilo que é belo para você pode ser o dínamo por uma carga criativa muito grande, né? Por falar nisso, muitos têm falado sobre a necessidade de criarmos espaços com alma, né? É um outro clássico das lives. Mas para você, para o Nildo, o que é um projeto com alma? Um projeto com alma é um projeto de verdade, sabe? É um projeto em que ele não é feito, como a gente falou agora há pouco, para entrar numa capa de revista. O projeto, quando ele é de verdade, ele tem a alma e a essência, né? Ele vem ali carregado com sentimentos, né? E quando eu falo sentimentos, não necessariamente é só do arquiteto, é também dos clientes. Então, para a gente considerar e para a gente conseguir fazer um espaço com alma, o primeiro passo é a gente não ir atrás dos prazos absurdos. Assim, a gente fazer tudo em 10 dias, tudo em 20 dias. Sabe esse estímulo que o mercado te faz de ir atrás de projetos cada vez e rentabilizar, e vamos rápido e vamos ganhar dinheiro? Eu acho que a alma se perde quando o fator dinheiro entra, entendeu? Quando a gente fica muito focado nisso. Acho que a gente tem que ficar mais focado no que o cliente precisa, no que o cliente entende de ser a casa dele, no que a gente entende que é a referência de vida do cliente, de onde esse cliente veio, por que esse cliente está morando aqui, como que esse cliente vai viver, qual que é o estilo de vida dele, o que ele faz, o que ele gosta de tomar à noite, o que ele gosta de fazer para receber os amigos. Quando você entra na vida desse cliente de uma forma realmente exata, assim, quando você consegue entender e fazer uma leitura daquele cliente, ao ponto de que muitos dos meus clientes, eu sei qual que é a melhor série dele, qual que é o melhor filme dele, o que é que está assistindo. Eu acho que esse contato com o cliente, essa possibilidade do cliente se abrir, né, para o arquiteto, faz com que o projeto tenha realmente algo, né? Eu acho que isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo, é um amadurecimento, enquanto que você está atendendo o cliente, enquanto que o projeto vai acontecendo, você vai conhecendo, vai entendendo. E isso eu te falo que aconteceu desde o meu primeiro projeto. Meu primeiro projeto foi de um cliente, Renato Camargo, que hoje é meu amigo, e ele, durante o processo de a gente fazer o projeto dele, eu descobri que tinha guardado na casa dele, a mãe tinha guardado um dos primeiros sapatinhos que ele tinha de bebê. E aí eu virei e falei assim, Renato, vamos colocar isso, vamos emoldurar isso e vamos colocar isso junto com o conjunto de quadros. Ele, nossa, você, Nildo, falando isso, você é tão minimalista,
Eu falei, mas é exatamente isso, porque quando você entrar na sua casa vai ter tão poucas coisas, né, que o que tiver vai te trazer um conforto e um abraço, um conforto afetivo mesmo, tão forte, que a gente precisa considerar isso. Então a alma, a gente traz a alma para o projeto, não é simplesmente colocando as coisas que a gente, arquiteto, acha que é legal, é colocando as coisas que significam para aquele cliente, né? E para você achar as coisas que significam para aquele cliente, elas não estão rasas. Elas estão bem profundas e vão ser descobertas ao longo de todo o projeto. Então, assim, quanto mais reunião, quanto mais bate-papo, eu sigo o cliente no Instagram, procuro saber como que tá, troco mensagem. Quanto mais você se torna amigo desse cliente, obviamente, quando o cliente te dá essa liberdade, mais profundo vai ser o projeto. A gente entende nesse contexto ainda, Nildo, que alma e razão, né, o coração e o cérebro, digamos, eles são, na verdade, a mesma coisa. São dois aspectos da mesma coisa, né? Duas formas da gente manifestar as emoções humanas. Mas se a gente pudesse separar a alma da razão, no caso do Nildo, que peso que isso teria? Qual seria o lado mais pendente da balança, digamos? É uma pergunta que eu não sei nem que resposta. Que resposta eu dou para vocês. Porque existem, de fato, existem vários Nildos, né? Como eu sei que existem também vários Andrés e vários Alex. Mas o Nildo empresário, proprietário, sócio-proprietário de um escritório, é super racional e precisa ser super racional para a coisa acontecer, para a coisa andar, né? A gente, obviamente, precisa pagar aqueles boletos que chegam no final do mês. Então, esse Nildo é extremamente racional, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que se isso suplanta o meu coração, e suplanta tudo que eu acredito, não faz mais sentido. Eu posso simplesmente abandonar. Então, eu com certeza meu coração, o lado do coração é maior, bem maior, mas eu não colocaria, eu acho que em termos de percentual, eu colocaria, uns 65%, 70% coração e o resto emoção. Porque eu já fiz projeto que eu queria fazer, assim, ganhando muito pouco, mas porque eu queria fazer e com coração ali, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente usa o coração tão em primeiro lugar, como eu acho que é o meu caso, o plano da razão e do pagamento dos boletos, como eu falei para vocês, eles começam a acontecer naturalmente. O que é que vocês acham? Vocês que me conhecem, que já viram meu trabalho, que já, inclusive, tem projeto meu na casa de vocês acham que eu sou razão ou sou coração? Eu acho que é uma equação muito bem resolvida, né? Porque como é a arquitetura, né? Eu acho que a arquitetura no Brasil, principalmente, as novas gerações trazem uma carga um pouco mais pragmática, que é a carga técnica, né? O arquiteto caminha cada vez mais para ser um tecnólogo do que para ser um humanista, no sentido de decodificar a alma de quem vive naquele lugar ou de quem vai trabalhar naquele lugar. No seu caso, sem nenhuma demagogia, porque a gente escreve sobre isso, e já escrevemos isso a seu respeito muitas vezes, a gente acha que existe realmente esse equilíbrio. Você é um cara que traz os princípios cartesianos, né? Você traz a matemática e o Arquimedes para o seu exercício, porque a sua execução técnica ela é, de fato, muito elogiada no mercado, não só por nós, que não temos esse conhecimento técnico, né? Apenas um conhecimento de jornalista mesmo, que é um pouco mais a partir de uma observação. Mas a gente sente muito no seu fazer, e nós já vimos você em ação, nós sentimos muito essa energia da emoção, da criação, do envolvimento. A gente testemunhou isso algumas vezes em projetos que reportamos e outras vezes em projetos que você fez especificamente para nós. Não só o quarto do André, mas como o ambiente da mostra, em que você, a partir do tênis de asa do André, você criou um espaço inteiro flutuante. Então isso é muita emoção, é muito mais emoção do que razão, né? Mas a razão ela tem que estar ali, né? Você teve que calcular o peso daqueles sofás que você pendurou em cabo de aço, você calculou a ergonomia do perímetro. Então, já respondendo a sua pergunta, eu acho que é um equilíbrio que coloca você justamente num lugar de privilégio no mercado, né? Eu acho muito interessante observar isso. Obrigado. Eu gostei até de ouvir, porque eu acho que realmente que
a razão, ela dá suporte para que a emoção aconteça, né? Não dá para você ter a emoção sem a razão, né? E a razão, simplesmente pela razão, eu acho que fica vazio. Então, acho que foi realmente uma excelente resposta. Obrigado. E Nildo, você falou aí sobre o seu cantinho, né? Sobre a sua casa, as suas revistas, as suas inspirações, os 52 vasinhos e contando de plantas, né? A gente tem ouvido muito falar na arquitetura biofílica e etc., que também é um dos temas muito recorrentes do debate, né? Um pouquinho pegando o gancho nisso, mas pegando também um ganchinho na globalização, que faz com que as coisas fiquem muito parecidas, na mesma temperatura. O que você acha que aconteceu no universo das casas, né? De repente elas ficaram mais globalizadas? Você acha que essa pasteurização, padronização da vida privada tem a ver com a digitalização da vida, com o instagramável, que a gente já mencionou antes? Como é que você interpreta esse movimento? Eu acho que realmente a gente vive essa coisa do Pinterest, né? Essa geração Pinterest faz com que a gente tenha essa padronização, né? Porque o belo, as pessoas começam a entender e achar que o belo vem por meio dessa padronização, né? E não é. Assim, um dos meus grandes questionamentos tem sido esse, um dos meus clientes no meu escritório, e por aí vai. Porque a gente pode encontrar o belo em várias outras coisas que fogem das ripas, que fogem dos cantos feitos e instagramáveis, e simplesmente a partir do momento que ele nos estimula em alguma coisa, né? Eu acho que isso aconteceu de fato pela globalização, né? Por essa explosão de imagem que gera no Pinterest e no Instagram, mas eu também acho que as pessoas já estão começando a perceber, principalmente os profissionais, que isso faz com que a gente não tenha nossos diferenciais e que numa sociedade que é tão plural, ser diferente é necessário. Então, começa a existir um movimento contra essa tendência. Esse movimento que é realmente você estimular a individualidade e a criatividade e a formação de ideias únicas. Então, assim, a gente não existe mais no escritório antes a gente abria o Pinterest, assim, imediatamente para buscar essa coisa da criação e as referências, né? E hoje eu tenho buscado as referências em outras coisas. Assim, aquela Casa Cor foi um belo exemplo disso do ano passado, porque não existia, assim, não existe ali no espaço nada que é claramente buscado de uma referência exata, exceto a mesa, e que eu coloquei até no release, veio de uma referência de um tal arquiteto francês, o Joseph Duran. Ponto. Todo o resto veio daqui da minha cabeça e de referências assim, o Solado União, uma porta que a Lina Bobardi utilizou, eu transformei no Muxarabi. Sabe essas coisas que a gente vai pegando, que eram referências da minha infância? Então, assim, eu entendi que quando a gente busca essa liberdade, essa soltura que a gente falou desde o começo, para criar um novo, a gente se encontra com nós mesmos, né? Assim, a partir do momento em que a gente busca referências que são da nossa infância, da nossa casa que os nossos pais nos criaram, do que a gente entendeu ser bonito lá atrás, a gente está nos encontrando, na verdade, né? Então, assim, e nos distanciando dessa pluralidade. Então, para a gente realmente fazer o diferente, fazer o novo, fazer o que é único, a gente só precisa se encontrar com nós mesmos. E é um caminho difícil, mas ele é maravilhoso, porque é como se a gente passasse por essa angústia que a gente falou lá no começo do nosso bate-papo, mas a gente subtrai uma série de... É uma equação, como você mesmo falou também, André, a gente vai subtraindo, multiplica por algumas outras coisas, daqui a pouco soma com algumas outras, e aí o resultado final somos nós mesmos. E aí a gente descobre, mas estava aqui, sou eu isso aqui. Né? Não veio de ninguém, não veio de nenhum outro lugar do mundo, veio, por exemplo, naquele projeto, veio de Feira de Santana, veio da Rua Rio Tocantins, onde eu cresci, sabe assim? Veio do Solado União, veio da areia da praia, veio da Bahia. Então, assim, é claro que a gente não pode se isolar do mundo e não olhar referências. É claro que não. Mas
essa forma que a arquitetura está caminhando e está se direcionando de ser tudo muito parecido, eu acho que é uma necessidade também das pessoas construírem para mostrar, sabe? Então, acho que a partir do momento que as pessoas constroem para morar, que é o que a gente está falando a todo momento, a gente quebra esse ciclo e a gente passa a fazer arquitetura para si. E fica muito mais legal você mostrar aquilo que você vive de fato do que você mostrar aquilo que você não vive e gostaria de viver, né? Se torna uma orquestração do inverossímil, né? Que é uma característica das mídias sociais que a gente tem estudado bastante ultimamente. Eu acho que delícia. E para encerrar, desculpa, você falar alguma coisa? Não, porque eu acho que a gente está numa situação atual em que está existindo uma série de mudanças no mundo, né? Seja essa questão racial, seja essa questão da pandemia, seja essa questão ligada à sexualidade e os direitos, enfim, de toda a pluralidade sexual que a gente tem, em que a gente só está exigindo uma coisa de todos: empatia e verdade, né? Então, a partir do momento que a casa das pessoas ela simboliza isso, a verdade de cada um, né, e a empatia também, eu acho que a gente vai ter uma equação bem boa aí, sim. Maravilha, Nildo. Para encerrar, de saideira, assim, você mencionou os espaços da Casa Cor, né, e você vem sendo, ao longo das últimas edições, um dos grandes destaques da Casa Cor. Seus ambientes sempre estão entre os melhores ranqueados, enfim. Mas no ano passado, de certa forma, eu ouvi alguém comentando, eu não me lembro quem, mas eu concordo com essa pessoa, ela me disse que você subiu a régua, né? Então, isso gerou não só um dos espaços mais elogiados das últimas temporadas, como gerou também uma expectativa em relação à sua próxima participação, né? Que é um projeto que já estava desenhado, é uma parceria com o Bom Tempo, e havia muita expectativa em relação a esse projeto. A gente sabe que esse projeto ele foi apenas postergado, né? Porque por uma questão de bom senso, a Casa Cor postergou a edição 2020 do evento. A de 2021 vai vir mais caprichada e todo mundo vai vir, consequentemente, mais ávido para ver as realizações dos arquitetos, afinal se trata realmente de uma das vitrines mais relevantes do mercado. O que a gente pode esperar de você na próxima edição da Casa Cor? Você já está considerando aí as tais das transformações da casa? É muito engraçado, porque quando a gente começou o projeto, nada disso estava acontecendo, né? E eu até pensei num momento, eu falei assim, talvez eu precise partir do zero, repensar tudo. E aí, num dia, enfim, sozinho em casa, abri um vinho e fui ver todo o projeto. E eu decidi que não tem por que mudar, porque esse projeto que está pronto e que aconteceu pré-pandemia, ele veio com tanta verdade, sabe? E com tanta essência, que quando a gente tem verdade, quando a gente tem essência e quando a gente não segue uma moda, né, que é aquilo que a gente tem falado, e nem uma tendência, quando ele é agente, ele não precisa sofrer mudança de acordo com o cenário que a gente está vivendo, né? O que as pessoas podem esperar de mim é isso, assim, na verdade, dessa parceria inteira. É um projeto, assim, acho que talvez um dos que tenha mais verdade, assim, de toda a minha carreira até agora, porque eu acho que tem tem muito de mim, tem muito do que eu acredito, né? E tem sido, né? Porque ainda está acontecendo, e tem sido um exercício muito grande, porque eu já quis apresentar também nessa Casa Cor essa coisa do ambiente mais solto, né? Essa busca que eu tenho do ambiente solto. Então, o layout está muito solto, as coisas realmente... Eu quis trazer essa soltura que a gente falou bastante hoje. Então, se eu puder falar um pouquinho, não posso entregar muito, mas assim, é um projeto bem atípico em tudo. Assim, é algo que realmente eu estou me questionando. Assim, esse projeto está passando por um momento da minha carreira e um momento pessoal em que eu estou me questionando várias coisas e que vou apresentar isso. Assim, eu estou saindo completamente da minha zona de conforto e as pessoas vão ver isso
estou realmente correndo, as fazer corre risco de errar. Gente, eu tenho 32 anos, tá tudo certo também se eu errar, sabe? Eu não tô aqui para ser dono de verdade, eu preciso só realmente fazer uma coisa, fazer a minha verdade, entendeu? Assim, essa é a minha linha de pensamento. Pois é, a verdade, a identidade e as pegadas de quem habita o espaço, que é uma coisa realmente muito respeitosa que você tem com o seu cliente. Super obrigado pela sua participação, Nildo. Obrigado a você. É um prazer falar contigo. Um cara muito generoso, muito precoce, né? Porque você já tem esse trabalho, ele vem evoluindo, ele vem amadurecendo, mas quando a gente te conheceu de largada, ele já era genuíno, ele já era autêntico, ele já era minimamente muito bom. Então, é muito legal poder acompanhar aí esse seu crescimento e só esperar coisa boa de você, como a gente sempre espera. Espero que sim. Amém. Obrigado pela oportunidade e a minha primeira live, né, praticamente. Então, obrigado também, porque eu estava super resistente, as pessoas sabem disso. A gente passou por um momento bem tenso, né? E eu, no geral, eu prefiro me silenciar nesses momentos. Assim, minha arquitetura tem um pouco disso até, um pouco a expressão do silêncio. E eu acho que é importante às vezes a gente ficar quieto, mas que bom que aconteceu essa primeira explosão, né, de pensamentos com vocês, que são pessoas que eu admiro tanto, que eu respeito tanto, e que vocês sabem que vocês foram um dos primeiros que me descobriram lá atrás, que viram um trabalho, o Alex e o André, os dois. Então, assim, agradeço e sempre agradecerei as oportunidades que vocês me deram e que ainda me dão. Obrigado. Obrigado. E muito obrigado a Bom Tempo por nos proporcionar essa experiência incrível. Até o próximo Trend Talks. Obrigado, Nildo. Obrigado, Bom Tempo. E até a próxima.